Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo em mais um dia de Pílulas de Autoconhecimento nesse canal aqui do YouTube. Tem um podcast, se você não me conhece, é Amanda Fonseca. Eu sou terapeuta de mulheres, ajudo mulheres a transbordar, a ter mais compromisso com elas e falo um pouquinho nesse canal aqui sobre autoconhecimento. E hoje eu quero contextualizar para você. Eu compartilhei alguns dias atrás um processo de detox de uma semana de 7 dias. Eu quero explicar exatamente o que aconteceu nesse rolezinho aí de autoconhecimento. Bom, meu nome é Amanda, eu tenho 34 anos hoje, sou do Rio de Janeiro, me tornei terapeuta holística e venho ajudando mulheres desde então. Então, uma imersão de autoconhecimento, espiritualidade, BO de família, eu acredito muito que a nossa reflexão e o meu encontro, eu falo que o match perfeito com outras mulheres também se deu nesse processo de autoconhecimento. Cada história, cada mulher que eu encontrei ao longo do processo, cada família que eu me deparei, cada grupo, eu já formei novas terapeutas, mas eu quero falar exatamente hoje sobre o processo do detox. O que foi o detox de 7 dias? Um detox digital. Cara, eu vou te falar de todo o meu coração. Foi uma semana punk. Para quem já fez uso de alguma medicina natural, de tratamento espiritual, por exemplo, ayahuasca, e aí se você não sabe o que é e quer saber, comenta aqui, fala pra mim, conhece, não conhece, já ouviu falar coisas boas, coisas ruins? Conta aqui que eu faço outro vídeo falando sobre isso, porque isso é um rolê para outro dia. Quando eu fiz um processo de ayahuasca, eu fiz mais de uma vez, e foram efeitos transformadores emocionais, tá? Espiritual também. Então, eu vim de um lugar onde a minha família é espírita, onde tem uma mediunidade muito forte, onde sempre trabalhei em uma casa de santo durante 7 anos. Hoje eu pertenço a uma outra casa, com uma outra família religiosa, que eu sou muito grata por todo acolhimento e aprendizado. Mas o processo do detox começa, eu vou começar agora. 7 dias de detox. Qual foi o convite? Eu tenho outras 3 amigas, somos 4 mulheres, também terapeutas, que também trabalham no digital, que também trabalham lá, e a gente compartilha muito, não só ideias, mas a gente também compartilha situações que a gente já tenha vivido, histórias, né, as nossas próprias dores, nossas próprias transformações, enfim. Nesse processo, um desses encontros, a gente se encontra todas as segundas-feiras, e nesse processo, na parte da manhã, bem cedinho, o primeiro encontro que a gente tem, que eu falo depois do nosso encontro com a espiritualidade, a gente abre o computador e abre uma telinha nós 4. Nesse processo, o que aconteceu? Veio uma energia de criança, né? Chamada Herê. Se você não sabe, me conta aqui. Se você quer saber entender um pouquinho mais do que eu souber, eu posso te trazer. Mas nesse processo, veio uma criança do mundo espiritual e trouxe uma mensagem pra gente, convidando nós 4 a fazer um processo de detox. O que seria isso? Largar algumas coisas, utensílios que a gente usa como recurso, né? Então pensa aqui, sem usar a internet, e quando eu falo sem usar a internet, não é que eu não poderia trabalhar, porque eu trabalho online, né? Os meus atendimentos, os meus encontros, os meus projetos online com mulheres são sempre online. Então eu não poderia fazer curso, né? E eu era viciadinha, ficava fazendo curso. Tava sempre estudando. Então, curso, plataformas de vídeos, filmes, séries, não. Leitura, mesmo que seja de papel, eu tenho até um livro aqui que eu comecei antes da jornada dos 7 dias do detox. Ainda tô no processo de leitura bem mais devagar, mas tô amando esse livro. Se você quer entender um pouquinho dessa resenha, conta aqui pra mim. E aí, então, sem digital, curso, sem plataforma, sem leitura. O único compromisso e que eu poderia usar, eu vou mostrar aqui pra vocês, era nada mais, nada menos que um caderno, papel e caneta. Era apenas o que eu poderia usar. E diminuir o uso de recursos de redes sociais, ou seja, Instagram, Facebook, TikTok, qualquer plataforma de rede social, eu deveria diminuir o consumo. E eu falei, eu fui a primeira a falar que eu sou dessas, eu quero logo, claro, não sei o que, super acelerada. Falei, claro, pode contar comigo, vamos fazer isso. 7 dias? 7 dias é mole, cara. 7 dias é tranquilaço. Foi exatamente isso que eu pensei. E durante 7 dias,
Eu vou mostrar aqui pra você o quanto 7 dias foi, tipo, uma loucura, assim, pra mim. Eu realmente passei 7 dias apenas só escrevendo, reescrevendo, colocando as minhas emoções. Foi um negócio muito, 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 muito louco que eu vivi. Porque hoje em dia, parar e pensar que você não vai ter o recurso da rede social pra quando você tá feliz, ou principalmente pra quando você tá triste, pra fingir. Sabe quando você fala assim, ah, mas eu quero abrir aqui a plataforma pra rir um pouquinho, sabe? Ah, eu quero ver um filme aqui pra descansar um pouquinho. Eu não tinha mais esse recurso, né? Nós 4 aceitamos esse desafio, que era olhar pra dentro. O que era olhar pra dentro? É parar de receber os estímulos que a gente tem aqui fora e começar a olhar pra dentro de nós. Pasmem. Foi doideira. O primeiro dia, vocês vão acompanhar aí, tá tudo aqui no canal já, em pequenos cortes de 1 minuto, os 7 dias. E eu cheguei num ponto que, pra quem não sabe, eu sou leonina e eu adoro, assim, sabe, me arrumar, maquiagem. Eu sou muito estética, eu gosto muito disso, eu sempre gostei disso, muito antes de trabalhar com redes sociais. Eu sempre gostei disso, sempre me fez bem dessa forma e me faz bem até hoje, tá? Eu não mudei nesse quesito, não, e me faz bem até hoje. E aí, dentro desse processo, o primeiro dia foi um misto de emoção. O segundo dia eu tava assim, surtando. Ai, que beija-flor lindo aqui na minha janela. Eu tava aqui, ó, surtando com corda no pescoço. Eu tava incansada. Eu tava chorando. E eu falava assim, graças a Deus eu tenho atendimento, posso fazer. Porque o que eu fazia no atendimento? Eu saía da minha vida, né? E mergulhava aqui para dar o meu melhor no atendimento. Então eu entrava aqui com toda a minha energia de 100%. O que aconteceu no universo nesses 7 dias? Todas as minhas marcações começaram, Amandinha, tô enrolada, vamos precisar desmarcar. Eu acho que eu fiz só um atendimento nessa semana. Porque o universo disse assim, ah, deixa ela ficar com o caos dela, e foi realmente o que aconteceu. Eu silenciei esse barulho que a gente tem aqui fora, que foram todos esses recursos que eu te trouxe, que eu te falei, né? Não só de rede social, mas de maneira geral. Eu poderia sair, tá, gente? Eu poderia sair, eu poderia viver, poderia fazer tudo. Mas pensa, quando tu tá mal, tu tá afim de sair? Quando tu tá mal mesmo, você quer sair? Porque eu não queria. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Eu tava com raiva da vida, eu tava com raiva de mim. Vieram dores da minha história, do meu passado, que eu achei que eu já tivesse ressignificado, que eu achei que eu já tivesse transmutado e eu tava de novo sofrendo por aquilo, sabe? E eu passei 7 dias assim, em níveis constantes do meu silêncio vivendo com o meu caos, ou do meu caos vivendo com o meu silêncio. Eu fiquei me perguntando se eu era boa o suficiente mesmo, ou porque eu ainda queria provar pra alguém que eu era boa, ou porque quando a gente fala provar pra alguém, a gente quer provar pra alguém mesmo, tá? Não é provar pro mundo, eu quero provar que eu sou boa pro mundo. Mentira. Você quer provar para alguém. E esse alguém tem nome, tem sobrenome, geralmente é da tua família ou do círculo mais íntimo que tem dentro da sua casa, ou, né, da família ou parentes e afins. Então, de maneira geral, eu vivi um caos dentro de mim muito, muito, muito louco. Eu tava muito perdida dentro de mim, tava com muita raiva. E eu falei que o único recurso mesmo que eu tinha era sentar pra literalmente escrever. E aí, olha que loucura, né? Eu tinha uns anos, eu comecei a falar pra mim que eu era muito acelerada, que eu tinha preguiça de escrever, que eu não conseguia escrever, que o meu raciocínio era muito bom quando era uma comunicação em vídeo ou em áudio, que eu falava muito bem, mas que escrever pra mim não era a melhor coisa. E eu comecei a perceber que a escrita, não que ela fosse uma escrita performática para escrever um livro, não sei o dia de amanhã, né? Mas a escrita, como ela foi curadora. Como foi um processo de autocuidado, de me enxergar mesmo nesse processo. Então, esse desafio de 7 dias me trouxe reflexões profundas de como eu precisei silenciar mesmo o mundo externo para poder olhar de novo quem eu era, o que eu queria ser, o que eu queria fazer no mundo, o que eu realmente queria escolher no mundo, porque eu tava me vendo, me perdendo. Não vou nem falar de trabalho, porque acho que de trabalho eu sempre tive muito inteira, mas num pico de aceleração, de estar dando um murro na porta e eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter esse resultado, eu tenho que ser boa, e eu tenho que. E tudo isso do tenho que ser me trazia muita ansiedade, muita aflição. Então, por mais que eu tivesse meu processo de meditação, talvez eu não tivesse um pico de ansiedade,
porque eu dava pequenas doses no meu organismo de coisas, sabe? Aula de yoga, meditação, caminhada, alimentação. Então, eu tinha um degrauzinho dentro de mim que ele funcionava bem. E talvez se um desses pilares que eu falei pra você não funcionasse bem, talvez eu tivesse de novo um pico de ansiedade, como eu já tive no passado, numa crise de tô com falta de ar, vou morrer, a vida é péssima e tá nesse conflito mesmo emocional. E esse convite da espiritualidade que veio dessa criança, eu tô falando da minha experiência, tem umas 3 mulheres que passaram por isso, então da minha experiência foi um olhar de muito crescimento, sabe? De muito amadurecimento, de reencontro. Reencontrar comigo mesma, reencontrar com o que eu quero de verdade, qual era o sonho que eu já estava vivendo, qual é o sonho que eu quero viver, o que eu queria de verdade para minha relação Amanda com a Amanda e a relação das outras relações que a gente vive, né? A relação de trabalho, família, relacionamento, amigos, sonhos, o que eu queria sobre a vida. Então, resumindo para você, assim, pontuadamente, eu vou falar para você que esses foram 5 pilares do detox que refletiram na minha vida depois e continuam sendo um dos pilares mais importantes. Saúde, exercício, alimentação e saúde mental, que eu entro como terapia, entro como autoconhecimento, entro como meditação, entra como leitura, entra como oração, entra como reza, entra como benzimento, e aí você pode olhar para esse olhar de saúde mental da melhor maneira que fizer sentido para você. Essa foi a minha experiência. Eu vivi um caos dentro de mim. Eu fui no fundo do poço e no fundo do poço eu tinha descoberto semanas antes de iniciar esse processo do detox uma música eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela correto, sobrenome Luana Gravai, que ela fala O Meu Jardim. Que ela fala que no fundo do poço, que na verdade que aquela escuridão toda que existia é o meu jardim. Vou deixar aqui o link pra vocês escutarem a música. Então, eu precisei muito entender quem eu tava sendo, o que eu tava escolhendo, qual era o caminho que eu tava traçando na minha vida, porque num processo de pelo menos 2 anos atrás, quantas verdades eu comprei do outro, sabe? Então, eu não sei se você tá aqui porque você é terapeuta ou porque você olha pro autoconhecimento, mas quantos sonhos eu comprei de outras pessoas que não eram os meus sonhos, porque eu achava que aquilo ali era o certo a se fazer, né? E quantas mulheres acabam se limitando nesse processo de vida, falando justamente isso, escolhe uma profissão porque veio de uma família que só tem advogados, veio de uma família que só tem médicos, veio de uma família que só tem psicólogas, veio de uma família que só tem dermatologista, veio de famílias que já tem uma profissão pré-definida e a gente só vai se encaixando ali para se sentir pertencente. Então, quantos sonhos ao longo da vida eu comprei do outro porque eu achava que era certo pra mim. Eu até achava que em dado momento era o que eu queria. E na verdade eu nem queria aquilo, sabe? Eu tava assim na força do ódio pra poder conquistar, pra poder realizar, pra poder fazer. Então foi um processo muito doloroso me enxergar nesse lugar de quantos pesos eu botei nas minhas costas, quantas obrigações eu coloquei dentro de mim porque eu tinha que fazer aquilo ali, sabe? E no fundo, eu nem sabia dizer por que eu tinha que fazer, ia ser um processo mais doido. E como o processo do detox, pra mim, fez de um lugar de potência, energia, cura, espiritualidade, conexão, aceitação. Eu falo que a palavra que eu consigo fechar aqui é aceitação, porque foi realmente do lugar que eu comecei mais uma vez fazer um retrocesso para dentro, para que quando vem aqui para fora eu possa ser a pessoa mais simples e mais didática, que está disposta a aprender, que está disposta a errar, que está disposta a acertar, que está disposta a fazer o seu melhor. E eu sei que talvez em vários níveis de vida, né, cada uma está vivendo um momento diferente. O meu melhor pode ser o cara muito bom pra você, como pode ser não muito bom pra outras pessoas. E eu super entendo isso. Então é sair daquele lugar do que eu tenho que ser, do que eu tenho que dar conta. Então, a minha palavra de verdade, assim, honestamente, falando depois desses 7 dias de uma imersão dentro de mim, de viver o meu próprio caos, de viver a minha própria cura, de olhar pra mim com esse olhar de autorresponsabilidade e coragem
que é real, assim, olhar pra você com autorresponsabilidade e coragem requer um olhar de muita ressignificação. E como foi importante nesse processo olhar pra tudo isso, fazer uma reverência pros antepassados, fazer uma reverência aos meus pais novamente, porque eu precisava soltar ainda, que eu ainda tinha dentro de mim muita raiva, muito ódio pelas algumas coisas que eu vivi e muito remorso. O quanto é importante a gente olhar para os nossos sentimentos. Então, se eu puder deixar para você um convite, assista os 7 dias, diminua o consumo das suas redes sociais. Quando você estiver mal, não busque as redes sociais. Se você gostou desse vídeo, clica aqui, me segue, ativa o sininho, porque toda terça e quinta temos vídeos novos e eu vejo você no próximo dia desse podcast, desse episódio do Pílulas de Autoconhecimento aqui no canal do YouTube. Eu vejo e honro você.